Olá amigos, vamos dar sequência ao nosso trabalho de comunicação com vocês e desta feita eu gostaria de abordar um assunto muito importante, muito presente na vida das pessoas, que é justamente algumas ocorrências na sociedade de ações de pessoas de forma muito grave, né? E é interessante porque nós precisamos separar um pouco, por exemplo, quando se trata de crimes, de ações contra as pessoas ou contra o bem público, separar um pouco os crimes físicos, de ação física contra o indivíduo, e os crimes de colarinho branco, né? Mas eu quero lembrar a todos que essas pessoas são forjadas inicialmente na família. Toda família. E toda família tem pessoas, em sua maioria, boas, e tem pessoas que vão se constituindo em elementos nocivos da sociedade. E é bom explicar isso porque a própria família tem um discurso ideológico quase de santidade, de que faz tudo de bem para as pessoas. E nesse mais recente livro que eu acabo de lançar, o desmonte do discurso ideológico, revelando o lado perverso das instituições, eu tenho mostrado lá que todas as instituições falam bem de si mesmo, fazem um trabalho de marketing falando bem de si mesmo, e muita gente acredita em tudo isso. Mas só para lembrar, é na família que a maioria das crianças são molestadas sexualmente. É dentro da família que as mulheres sofrem danos morais e materiais, são vítimas do machismo. É na família que se cria também pessoas com personalidades ruins. E também é dentro da família que surgem as psicopatologias, ou seja, a família também adoece, as famílias adoecem alguns de seus membros. E depois, dando continuidade, a religião comete seus erros, seus acertos e seus erros, tentando santificar suas atitudes, escondendo o seu lado negativo e reprime as pessoas em demasia. Mais à frente, a escola, que tem uma grande responsabilidade, inclusive de corrigir essas inadequações, muitas inadequações que a família, por ignorar, comete. A própria escola também tende a repetir erros. E muitas vezes as pessoas entram, passam por elas e não se modificam, não se melhoram. E depois o sistema de saúde, os meios de comunicação vão dando suas contribuições positivas e negativas, mas ninguém assume as negativas. Então é interessante isso. Mesmo o cidadão passando por todas as instituições predominantes, inclusive a instituição educativa de graduação, de pós-graduação universitária, muitas vezes só muda o tipo de criminalidade. É onde nós vamos encontrar esses tipos que vocês estão vendo na televisão todos os dias, na Petrobras, no Mensalão, em instituições do governo, instituições públicas, instituições privadas, indivíduos que roubam muito e sem dar um tiro, só usando a caneta. E por que as pessoas são tolerantes quanto a esses crimes? Porque não sabem o que acontece lá na ponta, a falta de dinheiro, a corrupção, quantas escolas fecham ou deixam de abrir, quantas instituições de saúde não dão um atendimento bom à população porque falta verba, que provavelmente 1/3 de tudo que se arrecada no país vai pelo ralo da corrupção. E o sistema político legislativo tende a aplacar essas criminalidades e não acontece nada. Em pouco tempo o cidadão está livre. Então, em relação ao crime do colarinho branco, seria interessante se realmente o
sistema jurídico quisesse resolver esse problema, teria que fazer o seguinte: o cidadão ficaria trancafiado, ficaria na cadeia e só poderia sair depois de devolver aos cofres públicos tudo que roubou. E enquanto não aparecesse dele, ele vai ficando preso. Vocês veriam como o dinheiro voltaria aos cofres públicos, né? Outro aspecto também interessante é que a sociedade discute mal e querem votar até em plebiscito a diminuição da idade penal. Quer dizer o seguinte: acham muitas pessoas que há criminosos com 16, 17 anos que escapam da prisão por conta da idade. Então, dentro do pensamento pequeno, é diminuir a idade penal. É um pensamento pequeno e burro, porque em fazendo isso, diminuir para 16 anos, depois para 15 anos, e deverão propor a idade de 3, 4 anos para prisão, porque se a burrice é tamanho, né? Mas as pessoas geralmente não discutem, não sabem discutir aqueles casos de crime de um adolescente de 16, 17 anos, um crime perverso, um crime hediondo, um crime arquitetado como se fosse um adulto. É claro que um elemento desse, colocado numa instituição educacional, mesmo privativa, mas educacional, com outros mais jovens, é evidente que ele vai chefiar todos esses garotos mais jovens, vai mandar neles, vai manifestar os seus aspectos ruins e não vai se alterar. Porque até com as crianças normais, os adolescentes normais, nós temos dificuldade de lidar. Imagine com um cidadão que cometeu um crime hediondo em relação a outrem, né? Então, o que se poderia fazer nesses casos em que os juízes da infância e da juventude, o juiz detecta um grau, uma engenharia do crime tão grande, principalmente contra o corpo, contra a vida da vítima? A minha sugestão é que se faça como em alguns países, como na Inglaterra e até nos Estados Unidos. Crimes muito duros precisam ser lidados à parte. E são pouquíssimos. Isso evita que a população fique querendo, por conta deles que são minoritários, que diminua a idade penal. A idade penal está correta aos 18 anos. Está correta. Não é por conta de 1% dos casos que se vai alterar a lei, né? Por que isso? Porque as pessoas não se responsabilizam pelas crianças e pelos jovens e querem resolver com cadeia o problema da delinquência. Então é um lavar as mãos, né? E ficam com aquele discurso atrasado sobre família, sobre religião, sobre a bondade das pessoas. E na verdade, quando surgem problemas, não querem resolvê-los de forma adequada, né? Então não pode haver redução da idade penal, né? Nesses casos fortuitos poderia se dar outro procedimento. Nem o prisioneiro não poderia ficar nem com os adolescentes, nem com os adultos. Teria que se criar um lugar especial para eles e para que eles não tenham ação dentro da própria restrição à liberdade. Quanto aos de colarinho branco, que são milhares, e nesses últimos anos eles se proliferaram como formiga na roça, eles devem sim ser presos, né? E alguém poderá dizer que os políticos, quando pegos, vão escapar porque o próprio Superior Tribunal Federal é governista, então os seus aliados tenderão a escapar. Isso é verdade, mas pelo menos a lei deveria ser aplicada para todos. E não vamos esperar que as coisas sejam perfeitas, né?
Esse pessoal, por exemplo, do mensalão que está preso, enquanto não aparecesse o dinheiro que desviaram, deveriam ficar lá. Mas não, daqui a alguns meses estarão soltos e realizando consultorias caríssimas, como essa do ex-ministro da Casa Civil, que estava ganhando 25 milhões por mês de empreiteiras para dar consultoria que provavelmente não ocorreram, né? O outro também, de Ribeirão Preto, que saiu, foi cassado antes do cargo, também tinha 20 milhões de reais só de consultoria. Agora esse outro o superou, porque era 25 milhões por mês. Ô, consultoria cara, deve ser uma preciosidade, né? Outra questão também é como nós vamos estabelecer o justo, né? Para as crianças. Como que as crianças veem esses fatos, né? E enquanto há aquele discurso de que nós queremos o bem das crianças, dentro da família e na escola, nós estamos vendo uma sociedade com o tecido social e moral cada vez mais diluído. Cada vez mais diluído. Um exemplo, em uma família viajando no fim de semana de carro, e o pai ou a mãe liga o rádio para escutar as músicas, e a gente torce para que sejam músicas nacionais. Ótimo! Nós somos produtores, nós temos os melhores artistas do mundo. Mas o que predomina hoje? A música perversa, a música que alguns dizem de baixo calão e outros dizem que é música de motel. Imagine uma criança de 4, 5 anos, 7 anos e a vovozinha no banco de trás escutando a música dos nossos artistas sertanejos, né? Por exemplo, que gostam de falar só de cerveja, de sexo e de outras coisas, outras besteiras mais. E nós vamos defender cegamente a música nacional é... Não. A música nacional também, ela está dentro de uma instituição. E tem músicas muito boas que devem rodar ao mundo e músicas ruins que vão tornando lascivo o tecido social. O que é isso? Como funciona para a criança? A criança começa a ver como natural certos termos, certos gestos. E quando se trata de televisão, então, como dançam na televisão, e a criança acha que por ser adulto é sábio ou sábia. É esse o pensamento da criança, ele quer imitar. E o que vocês veem hoje, em termos de imitação, até em creche toca-se músicas horríveis. É assim. Nós passamos também pelo cinema nacional. Qualquer dia decreta uma lei aí para passar nas escolas estaduais e municipais os filmes nacionais. Observem como a maioria que eu digo, de cada 10, 8, 7 ou 8 lidam com a imagem da mulher. A maioria deles é séria no sexo, coloca as mulheres em posições horríveis e os homens em posições machistas. E hoje em dia seria muito difícil uma mulher ter orgulho de trabalhar no cinema nacional. Sim? E nas novelas, como são muitos personagens, alguns ainda se salvam, mas no cinema, não. Que lista de 20 filmes vocês elegeriam para que passassem nas escolas estaduais como transmissão de cultura? Agora, vai dizer isso para os cineastas? Para os escritores nacionais, sabe o que vão dizer? O professor Demerval é moralista. Eu não sou moralista, mas eles são amorais e muitas vezes imorais. E querem que a sociedade consuma tudo isso sem nenhuma crítica, né? E também são protegidos pela mídia, como a mídia protege o governo, protege as instituições. Enfim, a mídia se enriquece com a ignorância e com o dinheiro que se propala em todas as instituições.
Não é? Então, se vocês observarem essas coisas, vocês vão ficar preocupados quanto à segurança das crianças. Porque nós temos que nos preocupar em relação às crianças, aos jovens, a segurança delas externa, do corpo, do físico, das instituições para aprenderem coisas boas, e do mundo subjetivo. O Brasil, nos últimos tempos, tem deteriorado a subjetividade das crianças, dos jovens e de muitas pessoas. E ninguém está a ligar para isso. Mas nós estaremos sempre conversando sobre isso. Até uma outra oportunidade.